Olá, bem-vindos, bem-vindas. Recomendo aqui que você se inscreva neste lindo canal Teoria das Fadas, do Paulo César, o nosso querido Paulinho, que tem feito com este canal um material maravilhoso, que não só recomendo, como faço a sugestão para que vocês caminhem pelo canal, verifiquem outros vídeos aqui colocados e também algumas coisas sobre Chapeuzinho Vermelho. E se você está gostando de todo esse material, dê um like, deixa comentário, coloca alguma sugestão, e nós agradecemos muito. Então, nós passamos alguns episódios, o primeiro deles, que foi para comentarmos o mito de Édipo e os impasses que esse mito provoca em contos de fada. E aí, logo em seguida, fizemos um material sobre Branca de Neve, não é? Que traz algumas boas experiências também sobre esse mito. Bem, de uma maneira geral, Chapeuzinho é talvez uma das narrativas mais amadas por todos nós, não é? Por todas as crianças, sem dúvida, e porque envolve, talvez, me pareça, algo de mais mágico, de mais colorido, exatamente como a gente vê na imagem de fundo, né? Bem, quando pensamos em Chapeuzinho Vermelho, e com este subtítulo, O Prazer Edípico, o que a gente gostaria é que não se levasse isto para algo apenas da identidade sexual da criança, mas algo que tem a ver mesmo com este, assim como a Branca de Neve era criança edípica, né? Aqui um prazer edípico que leva a Chapeuzinho ao percurso, a, digamos assim, aventura que ela percorre. E como fizemos em O Mito, não é? Nos apoiamos em Runito Brandão, no seu volume 3 da mitologia grega. Em Branca de Neve, o nosso apoio foi a psicanálise dos contos de fada, do Bruno Bettelheim. Aqui, seguimos também boa parte das considerações que Bruno faz acerca desse conto de fada. Então, também é evidente que, como eu disse em vídeo anterior, não é? Fica muito difícil uma escolha única de um conto, porque são várias as vozes pelos quais o conto já passou e continua passando em recontos, por exemplo. Mas aqui, basicamente, ora caminhamos pelos irmãos Grimm, ora por Perrault, não é? E, de vez em quando, para brincar um tantinho, passamos também pela versão de Chico Buarque com o seu chapeuzinho amarelo. Bem, evidente que o elemento-chave desse conto é a marca que um lobo deixa em uma menina inocente e encantadora. Esse é um lobo derrotado na narrativa dos Grimm, mas é um lobo, nós sabemos, vencedor na narrativa de Perrault. Eu deixo aqui as interrogações todas para que vocês leiam as diversas versões que aparecem por aí, que o Teoria das Fadas já comentou em vários dos vídeos aqui postados. Bem, mas a gente tem, então, não é, um lobo vencedor na narrativa de Perrault, que foca uma estratégia moralizante ao conto, uma espécie de
Bom, se a menina não agisse dessa forma, não teria sido enganada pelo lobo. É moralizante porque coloca uma certa culpa na menina pelas reações do lobo, ou de um homem, ou de um adulto, se quisermos assim interpretar. Bem, assim como a Chapeuzinho amarela, né, ou Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, que mostra com muita naturalidade os medos infantis. Então, o Chapeuzinho é amarelo porque a criança tem medo de amarelar, né? Medo de sentir medo, medo, enfim, um medo infindável e bastante amarelador, não é? Então, aliás, de acordo com Bettelheim, o conto Chapeuzinho Vermelho retomaria o mito de Cronos, o deus do tempo, não é? Que engole os seus filhos, não é? E esses filhos, no entanto, conseguem sair do estômago dele, e a estratégia usada é que no lugar sejam colocadas pedras pesadas que imitassem o peso das pessoas. Vem-nos à lembrança também a baleia que engole Pinóquio e o seu pai, e que também conseguem, por meio de artimanha, sair da barriga da baleia. Bem, vejam que todas essas passagens, elas voltam-se, com certeza, à esfinge do mito de Édipo. Por quê? Decifra-me ou te devoro. É preciso um percurso, não é? O fundamento de várias tarefas para poder decifrar algumas das inquietudes, passagens e entre outras dúvidas que aparecem nesses contos. Bom, esse é um conto particular, um conto de fada, né, Chapeuzinho Vermelho, em que realmente o medo também, não é, mostra um enfrentamento, mas um enfrentamento que muitas vezes pode ser até irônico, engraçado, principalmente se vocês, como eu, já viram a apresentação teatral de Chapeuzinho Vermelho, e em muitas vezes, se a gente não tomar conta, a audiência sobe e realmente vai dar cabo do lobo mau, né? O que transforma a narrativa em algo hilário. Mas há uma ameaça fatal de a menina ser devorada pelo lobo, não é? Em casa, essa menina tem a proteção dos pais, mas a marca de preocupação espelha-se na mãe. Vejam aí a questão edípica, né? No caso da mãe, que avisa sobre perigos que rondam o caminho, caminho que beira a busca de quem somos, como eu disse, desse enigma de descobrir quem somos. Afora a lição de moral, como eu disse, dada a versão de Perrault, não é? Parece-nos, de fato, que esse lobo faz o que lhe é natural, devora para ser alimentado. E Chapeuzinho, dadas as recomendações repetidas da mãe, também aponta para alguém que desobedece a ordens, o que é interessante. O lobo faz o que é natural, a menina faz algo que não é muito natural, mas que é interessante, ao menos vista agora, não é, do nosso século XXI. Diferentemente da narrativa de Branca de Neve, as figuras maternas da mãe e da avó, ou até de uma possível bruxa, no caso de Chapeuzinho Vermelho, são menos importantes, são quase insignificantes. Mas fica uma questão. Se a mãe sabe da dificuldade do cumprimento de ordens por parte de Chapeuzinho, se sabe que o caminho, se desvirtuado, pode conter perigos, por que manda a menina levar doces à avó? Isso já é um indício da aprendizagem, né? Uma possibilidade é o crescimento de Chapeuzinho para vencer inseguranças, para responder com responsabilidade, se quiser, chegar à fase adulta. Pouco sabemos pela narrativa do espaço ocupado pelo pai, essa figura do pai
em relação à mãe e à avó é um pouco omissa na narrativa. Mas, em lugar desse pai, há a figura do caçador, que também está presente em Branca de Neve, que também é a presença constante no mito de Édipo, na figura do pastor, não é? São figuras recorrentes de pessoas que salvam esses personagens, né? Então, a figura do caçador se apresenta como aquela que salvará Chapeuzinho Vermelho dos perigos da sedução, dos perigos da floresta também e desse lobo perigoso. É um lobo sabido, não é? A mãe sabe da existência dele e ela passa isso para a filha, que a ignora em dado ponto. Então, segundo Bethlehem, em A Psicanálise dos Contos de Fadas, a menina poderia ver no lobo as tendências violentas dele e ter no caçador aquelas características salvadoras, não é? Esses dois lados que aparecem não como bem e como mal, mas como duas figuras de um lado humano do homem, no caso. O fato é que Chapeuzinho é uma boa menina, a mãe sabe disso, a avó sabe disso também. Ela tem grandes virtudes, mas é curiosa, é uma menina inteligente, ou seja, também como Branca de Neve, cede à tentação, sabendo inconscientemente que há algo estranho em desvirtuar o caminho ditado pela mãe. Chapeuzinho, no entanto, busca outro caminho justamente que a diferencie do percurso materno, um apreço pelo lobo mau, pelo poder que dele emana e pelo poder de contrariar a voz materna também. Chapeuzinho busca um prazer edípico, a princípio, por seguir um caminho diferente ao proposto pela mãe. Afinal, ela encontra o lobo, responde às suas indagações e, com isso, permite que o lobo encontre, antes dela chegar, a casa da avó e devore a avó. E quem é essa avó? Também uma figura materna, que, no entanto, se enfraquece, porque ao longo da narrativa sabemos é uma avó permissiva, que dá à menina tudo que ela pede, não é? Muito mais do que faria a própria mãe, algo bem típico também das avós. Se Branca de Neve faz frente à madrasta com sua beleza, em Chapeuzinho a mãe cede sua beleza à filha. Então, a mãe se resume, não é, a uma mulher mãe. E esta questão da beleza é cedida a Chapeuzinho. Assim como também o faz a sua avó, não é? Que passa para Chapeuzinho toda essa questão feminina. Essa simbologia associa-se àquela capa vermelha que a menina usará, não é? Nessa versão dos Grimm. Novamente, temos aí esse vermelho que enrubesce as faces de Branca de Neve e que aqui se insinua como um vermelho das violentas emoções, ou também como marca de uma atração, digamos, sexual que ela sente nesse desconhecido que é o lobo. Então, a mãe não se destaca, a avó está velha demais até para abrir a porta. E a menina é demasiado pequena para seguir esse caminho. Há, de certo, uma imaturidade, não é, para que a menina possa assumir uma sexualidade. Talvez aí residam as indicações dadas ao lobo para encontrar a casa da avó, como a pensar que, sendo mais velha, a senhora estaria pronta para o lobo, e não Chapeuzinho. A experiência com o lobo, no entanto, poderia dar a Chapeuzinho evitar o mal uma segunda vez, como normalmente acontece com a aprendizagem. O lobo, porém, corre a devorar a avó para assegurar-se de também ter a menina, uma mais jovem e saborosa delícia, aqui sem qualquer conotação, mas também com todas as conotações que evidenciam algumas predileções perversas da sexualidade. Então, com a avó fora do caminho, já devorada,
tudo ficaria mais fácil para esse lobo em relação a Chapeuzinho. Essa pergunta que podemos fazer, e é título, não é, deste episódio: por que teria Chapeuzinho um prazer edípico? Bem, Bela, mais jovem, anela também a competição, que, ao contrário, se instaura em Branca de Neve. Ser capaz de seduzir o lobo, ou o próprio pai, não é? Essa é uma competição. Eis também, em relação a isso, um impasse que nos leva a questionar: por que Chapeuzinho indica ao lobo como chegar à casa da avó? Afinal, ela sabe que ele vai lá e vai devorar a avó. Por que o lobo não devora Chapeuzinho ali mesmo na floresta? Como eu disse, talvez para antes ter a avó sobre o seu comando, não é? Haveria anseios edípicos da menina em relação ao pai? E nesse sentido, não é? Comparar este lobo ao pai, um pai travestido de lobo, como dissemos, um pai que não se dá a ver ou a falar, um pai que, em forma de caçador, é confiável, em forma de lobo, é sedutor e perigoso. Bem, se na encruzilhada Édipo mata o pai sem o saber, justamente por fazer um caminho ao desconhecido para se conhecer, Chapeuzinho vê-se frente ao mal e, sem o saber, cede à tentação ao desviar-se do caminho proposto pela mãe. Há um prazer nesse desvio. Engolida pelo lobo, Chapeuzinho é retirada de seu estômago pelo hábil caçador, e esse parto, metaforicamente falando, trará uma nova menina já renovada, que saberá, no entanto, que sua meninice passou. E por quais etapas a menina passa até chegar a esta nova meninice, a mulher, não é, na qual ela se transforma? Quais enigmas Chapeuzinho decifra? Ora, tal qual os oráculos ou a esfinge, Chapeuzinho precisa decifrar quem é esse lobo, que corpo tem esse lobo, que intenções ele apresenta. Se a boca é enorme, vai devorá-la? Se o nariz é grande, vai cheirá-la? E esses enormes braços vão abraçá-la? Bem, e afinal, para nós, seria também possível perguntar, não é? Uma pergunta que talvez Chapeuzinho poderia fazer, não é? Homo homini lupus, como apontou Plautus, o grande dramaturgo de muito tempo antes de Cristo, cuja imagem figura-se no filósofo, não é? Thomas Hobbes, do clássico Leviatã, não é? Que divulgou essa célebre frase. Afinal, o homem é o lobo do homem? Nesse sentido, seria esse lobo um instinto animal do ser humano que se apodera do mais fraco devorando-o? Naquele sentido de devorar, que outras vezes já colocamos aqui em Branca de Neve, por exemplo, devorar para reter uma juventude, para reter uma aprendizagem. Seria esse lobo alguém mais velho que pudesse dar a Chapeuzinho a experiência edipiana, como aqueles também mais velhos filósofos da antiga Grécia, né, os Erastes, que conduziam a pé seus discípulos, dando-lhes ensinamento? Esta é uma questão de aprendizagem. Como a esfinge prestes a devorar Édipo, o lobo devora Chapeuzinho que, tirada de dentro dele, talvez nesse desterro necessário da aprendizagem, retoma como um novo ser, com uma nova identidade. Ora, nesse sentido, o que é que nós teríamos, não é? Alguém que realmente faz uma passagem, como todos os personagens ainda e agora vistos, que recuperam, mais uma vez, este tão importante mito
de Édipo, desses impasses que deixam a nós análises em contos de fada. Fico por aqui, convido vocês a aguardarem novos episódios. Inscrevam-se, deem likes, deixem comentários, assistam aos demais vídeos do canal para que vocês possam ter mais referências sobre contos de fada e sobre mitologia e imaginário. Até mais!